Boa tarde a todos e todas. Estamos iniciando mais uma doutrinária no Amar, nesta tarde de terça-feira, 23 de janeiro de 2024. O Amar é o Centro de Estudos e Terapias Espíritas, localizado no bairro de São Caetano, em Salvador, Bahia. Então, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos, todos e todas que nos assistem neste momento, nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, e também aos presentes aqui neste auditório do Amar, neste belíssimo auditório do Amar. Então, para começar os nossos trabalhos, vamos fazer a preparação de ambiente com a mensagem do livro Paz Todo Dia, de Lorival Lopes, no capítulo 23, e ele diz assim: o vazio interior. Uns o sentem mais, outros menos, mas como incomoda, 3 coisas o curam: o agradecimento, a oração e a esperança. Use-as de hábito. Agradeça ao momento presente, seja qual for, mesmo se de contrariedade. Agradeça a situação que você vivencia, o seu agora. E lembre-se de Deus, com esperança e desejo de fazer a vontade dEle. Recorra aos bons pensamentos e compreenda: um coração que é, de fato, bom, não tem vazio. Nem o universo é vazio. Deus o preenche. Então, meus irmãos e irmãs, depois dessa belíssima mensagem do companheiro, irmão Lorival Lopes, nos trazendo estas reflexões sobre esses momentos difíceis que às vezes nós passamos. Joana traz muito sobre o vazio existencial. Então, esse vazio interior, devemos buscar Deus através da oração e principalmente através do serviço ao próximo. Então, desta forma, vamos nos preparar para a prece, onde iniciaremos os trabalhos de hoje. Mestre Jesus, amigo amoroso e benevolente, Rabi da Galileia, mais uma vez estamos reunidos em Teu nome, Mestre, para falar do Teu Evangelho, falar do Teu amor, da verdade, do perdão e da caridade. A todos e todas presentes, encarnados e desencarnados, te pedimos, Senhor, se for feita a Tua vontade, se for feita a vontade de Deus, a permissão para que os amigos espirituais, os mentores espirituais do Amar, possam nos inspirar nesta tarde de hoje, a fim de que possamos tocar o coração de todos e todas que nos assistem neste momento ou nos assistirá mais tarde. Te pedimos a inspiração para o nosso irmão Marcos, para que ele possa levar os Teus ensinamentos e tocar as mentes e corações. E em nome de Deus, em nome da nossa Mãe Maria Santíssima, em nome de Jesus e dos mentores espirituais do Amar, nós iniciamos os trabalhos da tarde de hoje com voto de paz, de amor e de misericórdia.
Viva Jesus em nossos corações. Bem, meus irmãos e irmãs, nesta tarde de hoje estamos recebendo o companheiro Marcos Queiroz, palestrante espírita, que nos proporcionará reflexões referentes ao tema A Ciência perante o Divino. Lembrando que o tema central deste mês é a presença de Deus. Então, Marcos, seja muito bem-vindo, que Jesus te inspire, meu irmão. A palavra é sua. Boa tarde para quem estiver assistindo agora, né, pelas redes, para quem está aqui presente. Bom dia e boa noite quem estiver assistindo qualquer horário, né, essa apresentação no YouTube. Eu queria dizer a vocês que esse é um tema que, de certa forma, me deixou em dúvida sobre que caminho seguir, porque quando a gente fala de ciência perante o divino, a gente imagina que poderíamos falar muito de alguns aspectos científicos que o Espiritismo traz e talvez trazer a palestra para um lado muito complexo, né? E, na verdade, como eu gosto muito dessa área científica, filosófica, assim como também da própria religiosa também, mas eu tenho um atrativo especial pelo lado científico, eu acabaria trazendo informações que poderiam não dar tempo de aprofundar aqui. E aí eu me lembrei de um livro que eu tenho, que é esse livro de Gabriel Delany, um autor que eu gosto muito, que é O Espiritismo perante a Ciência. E aí eu comecei a ler e reler esse livro e lembrei que, na verdade, se eu falasse o Espiritismo perante a Ciência ou o Divino perante a Ciência, eu estaria fazendo o contrário do tema, porque a ideia não é falar sobre o Espiritismo perante a Ciência ou o Divino perante a Ciência, mas falar a ciência perante o Divino. Como é que a ciência pode nos levar a Deus, pode nos levar a uma compreensão mais espiritualista, uma compreensão mais transcendente, né? Então, foi esse o caminho que eu resolvi tomar, e começando por uma frase célebre de Allan Kardec, que mostra o cunho muito, digamos assim, positivista que ele trouxe, né, na sua filosofia. Quando ele trata da ciência, ele é bastante positivista. E a gente poderia até dizer assim, isso é ruim? Eu diria que não, por conta do momento em que ele viveu, né? Por mais que alguns espíritas devessem hoje pensar como é que a filosofia trata a ciência de uma maneira bastante diferente da época, a gente ainda continua encontrando cientistas positivistas e que acabam sendo muito, digamos assim, radicais em relação ao seu pensamento materialista. E encontrar um positivista no século XIX, que é espiritualista, que já era uma raridade, e disposto a estudar pensamentos que não são tão materiais assim, que na época eram novos, mesas girantes, acontecimentos mediúnicos, etc. Isso aí foi realmente um ganho, um prêmio para a gente, numa época em que talvez isso não pudesse nem ser explorado tanto. Depois começaram outros, né, a Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres, a Sociedade Teosófica começou a estudar também vários, aí começou uma grande, vamos dizer assim, leva de pessoas estudando as doutrinas orientais, e isso passou a não ser uma coisa tão nova assim. Mas quando Allan Kardec diz, fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade, ele estava querendo dizer o que com isso? Ele estava querendo dizer que, por mais que ele tivesse boa fé, por mais que ele tivesse uma abertura para os acontecimentos espirituais que estavam ocorrendo, ele era um homem de ciência, ele era um pedagogo, ele era discípulo de Pestalozzi, e ele sabia como conduzir as investigações para poder encontrar respostas mais fidedignas, mais coerentes com a realidade, e por isso ele realmente conseguiu conduzir um ensinamento que pareceria ser superstição, um ensinamento que poderia parecer algo completamente fora de propósito dentro da ciência, em um assunto científico. Então, por isso que nós podemos dizer de boca cheia hoje que o Espiritismo é também ciência, graças a essa postura
tão, digamos assim, consciente, tão verdadeira de Allan Kardec. Mas indo mais adiante aqui, eu posso, trazendo essa outra passagem, né, da Gênese, que ele diz: caminhando de par com o progresso, o Espiritismo jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova se revelará, ela a aceitará. Então, nós não somos, não devemos pelo menos ser pessoas que não acompanham a ciência. Por isso que a gente tem que perceber que o Espiritismo é vivo na sua ciência, porque consegue não só estabelecer relações, interfaces entre o que a gente acredita e o que tem acontecido na ciência, e muitas coisas que acontecem na ciência não têm resposta muito coerente. Então, os cientistas que não aceitam a explicação espírita são aqueles que realmente têm preconceitos, são aqueles que realmente são materialistas, são aqueles que realmente não abrem a mente para poder fazer pesquisas mais profundas, porque muitos cientistas que abriram a sua mente, hoje são até considerados como pós-materialistas. Existe uma leva de cientistas hoje que são autodesignados como pós-materialistas, porque se negam a seguir uma linha materialista, e às vezes quando eles saem dessa linha materialista, eles são renegados pelos outros, renegados por acadêmicos, por pessoas ditas eruditas, quando na verdade eles são eruditos e eles são pessoas que estudam a fundo, usam as metodologias que são usadas para várias outras pesquisas. Evidentemente que tem algumas áreas dentro do Espiritismo que são difíceis de experimentar, de verificar a veracidade, mas aquelas que estão dentro do alcance da metodologia científica são testadas, avaliadas, e muitos cientistas conseguem incorporar no seu campo de pesquisa assuntos espirituais, e por isso a gente entende que o Espiritismo perante a ciência vai muito bem. O Espiritismo, diante de várias investigações que vão sendo feitas, cada vez elas vão confirmando mais algumas coisas, uma coisa ou outra que foi dito na Gênesis, que até os próprios espíritos, quando falavam, eles falavam através do conhecimento que eles obtinham aqui na Terra, e o conhecimento que eles obtinham como também pesquisadores e dentro do alcance deles. Então, óbvio que alguns ensinamentos que vinham dos espíritos não são 100% verdadeiros. A gente tem que ter todo o cuidado com relação a isso, tem que ter todo esse cuidado que o próprio Allan Kardec alertou, porque existem falsos profetas, existem espíritos que tomam como verdades coisas que nem eles mesmos têm certeza. Então, aqueles espíritos que até nem são mal intencionados, mas eles já colocam como verdade uma coisa que lhe acha satisfatório, ele acha coerente e até lhe agrada. Então é importante que a gente faça essa distinção e saiba que existem os espíritos mais elevados, que esses aí sim têm contatos com informações mais profundas e são grandes contribuidores da nossa ciência, da ciência espírita, como tem aqueles também que podem ser de muito prejuízo se a gente não souber fazer a distinção, né, do joio e do trigo. Bom, e no livro dos Médiuns ainda tem uma outra passagem que diz: mais vale rejeitar 10 verdades do que admitir uma única mentira, uma única teoria falsa, que é uma afirmação de Erasto que está no livro dos Médiuns. Então vocês veem por aí que é importante que o Espiritismo tivesse essa atitude bem positivista e que aos poucos a gente tivesse diminuído um pouco essa rigidez, porque a gente entende hoje, diferente de talvez uma filosofia científica mais rígida do passado, que não é só a ciência que prova as coisas. E, aliás, muitas vezes a ciência nem prova, porque os cientistas têm suas tendências. Existe um autor chamado, por exemplo, Rupert Sheldrake, que escreveu um livro, Ciência Sem Dogmas, que ele mostra para a gente uma coisa muito interessante. Tem muitos cientistas que eles têm já seus dogmas, que consideram verdades aquilo que eles colocaram como teoria, e às vezes as teorias deles não são confirmadas, e aí eles começam a fraudular, eles começam a fazer outros e outros experimentos. Um exemplo que eu cito sempre é do bóson de Higgs. O bóson de Higgs é uma partícula que por muito tempo a ciência estava procurando, quando em 2012 conseguiram confirmar a presença do bóson de Higgs. Só que se alguém for
buscar a fundo o que foi que aconteceu para que eles conseguissem descobrir esse bóson de Higgs, né, uma partícula de física quântica, descobriram que todas as informações que foram colocadas para confirmar a existência desse bóson de Higgs já existiam muito tempo antes de 2012. Nada mudou nas proximidades da época em que eles colocaram como se tivesse algo descoberto, alguma novidade, mas o que a gente fica sabendo é que as verbas para a pesquisa do bóson de Higgs estavam sendo cortadas, iriam ser cortadas se não tivesse nenhuma novidade. Então, por isso que eu digo para vocês que às vezes a gente deposita uma fé muito grande na ciência, inclusive na ciência hegemônica, na ciência convencional, e a gente tem que ter cuidado, tem que ter um pé atrás, porque não é a ciência que prova. Tem até um famoso espírita cientista aqui, chamado Henrique Rodrigues, já faleceu, ele é mineiro, era parceiro de Hernani Guimarães Andrade, que ele dizia muito assim: se prova convencesse, se prova fosse suficiente, médico não fumava, né? Porque assim, mais prova do que é prejudicial à saúde o cigarro do que o médico tem, não existe, né? Então assim, a gente tem que entender que existe uma série de fatores que nos levam a poder chegar ao que a gente poderia chamar de verdade, ou de uma possível verdade dentro da nossa realidade. E a ciência contribui parcialmente com ela. A filosofia também ajuda muito a gente até a compreender se aquilo realmente é algo para a gente levar em conta ou não. E a religião, porque nós espíritos sabemos muito bem que muitas coisas a gente não toma como verdade, não é porque a ciência revelou, não é porque a filosofia revelou, mas porque a gente sente dentro da gente como verdade. E sentir dentro da gente como verdade é o aspecto intuitivo, é o aspecto religioso, é o aspecto devocional que a gente tem e faz com que a gente muitas vezes acredite ou não acredite em determinadas verdades. Então eu quero agora mudar um pouco o rumo da nossa palestra dentro daquilo que eu falei para vocês, porque nosso caminho não é o de encontrar através do Espiritismo a ciência, mas é encontrar o Espiritismo, não é encontrar a ciência através do Espiritismo, é encontrar o Espiritismo através da ciência, ou Deus através da ciência. Então, como é para o Espiritismo fazer não a fé encarar a razão, mas a razão encarar a fé, face a face de toda a humanidade, né? Então, começa com a ideia de que, a ideia da afirmação de que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, que está na primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Eu começo a dizer a vocês que, dentro de uma perspectiva científica, isso seria questionado como um Deus, talvez o Deus absoluto que nós conhecemos, né? Aquele Deus infinitamente justo e bom, com todos aqueles atributos, um Deus infinito, né? Como é que um Deus poderia ser infinito e transcendente a tudo, se ele estivesse limitado ao tempo e ao espaço? Então esse Deus que Allan Kardec está perguntando, o que é Deus, na verdade é o Deus que nós conseguimos acessar, que nós somos capazes dentro da nossa evolução, e ele o tempo inteiro explica para a gente isso, quando ele fala que nós vamos tendo uma capacidade de compreender Deus cada vez melhor à medida que evoluímos. Então fica claro para a gente que quando ele responde, quando os espíritos respondem isso, eles respondem para que a gente possa compreender, porque se ele fosse explicar a verdadeira resposta do que é Deus, nós não iríamos entender, né, numa afirmação do século XIX. E ao dizer isso, ele está falando de um Deus que está preso no tempo e no espaço, porque causa primária diz respeito a causa e efeito, está relacionado ao tempo. E o Deus Supremo está acima do tempo e do espaço. Então, não estou querendo dizer que essa afirmação é errada nem equivocada. Estou querendo dizer que os espíritos que deram essa resposta, eles deram a resposta dentro do conhecimento da época, dentro da condição que nós tínhamos de compreender Deus e dentro do que nós chamaríamos de Deus se nós formos buscar um ser supremo que pudesse nos ajudar de alguma forma. Quando nós clamamos por Deus, nós não clamamos por um Deus que está acima do tempo e do espaço, que estaria transcendendo, que não estaria nem preocupado com minúciazinhas. Nós vamos procurar o quê? Emissários,
caminhantes que ajudam a Deus, que a gente depois entende através da obra de André Luiz, que seriam os engenheiros siderais, aqueles seres que ajudam a construir o nosso universo, que quem sabe daqui a milênios e milênios e milênios e milênios, nós possamos alcançar também esse estágio, porque alguém pensa assim, quando a gente parar de reencarnar, quando a gente passar num nível evolutivo bem acima, a gente vai fazer o quê? Com certeza a gente não vai estar atrás de uma carteira, olhando um computador e fazendo algum trabalho desse tipo que a gente faz hoje. Nosso trabalho vai ser outro, gigantesco, bem diferente. Só que não se animem não, porque isso está longe ainda de acontecer, certo? Então, eu estou querendo dizer com isso que quando a gente aprende nas falas do Evangelho e nas falas de um salmo, que é o Salmo 18, vós sois deuses, está sendo dito para a gente que nós somos deuses mesmo. Nós estamos crescendo para isso, para sermos Deus com D, letra minúscula, com D minúsculo, né? Porque o Deus absoluto, esse é inalcançável, vai continuar estando na sua posição, acima do tempo e do espaço, e cônscio de tudo que acontece, de tudo que ocorre na Terra e no Universo. Bom, e aí temos aquela passagem que fala dos elementos gerais do Universo, Espírito, Matéria e Deus, e que é dito o seguinte, há então dois elementos gerais do Universo, matéria e o Espírito. É a pergunta, aí a resposta é sim, e acima de tudo Deus, o Criador, Pai de todas as coisas. Então repare aí como está sendo mostrado que o Deus, ele está num estágio acima do Espírito e da matéria, e olhe que o Espírito e a matéria já têm uma condição de transcendência, né? Porque ele fala que entre o Espírito e a matéria ainda tem a conexão do fluido cósmico universal, que a gente não vê, o Espírito também a gente não vê, já são transcendentes, né? E pensem que o Deus estando num nível tão transcendente, acima do Espírito e da matéria, como é que nós poderíamos investigar esse Deus através da ciência, né? E aí é que a gente lembra que ciência não é só ciência exata. Existem ciências sociais, existe psicologia, existem ciências humanas de um modo geral. E essas ciências humanas têm recursos muito grandes para a gente investigar a existência de Deus, investigar muitas coisas importantes. E os próprios experimentos, às vezes, da vida, experimentos biológicos, como vocês vão ver daqui a pouco, nos ajudam a chegar bem perto de uma crença em Deus a partir da ciência. E aí eu vou falar para vocês de alguns cientistas que até se converteram de materialistas para espiritualistas ou deístas, vamos dizer assim, porque seus experimentos o levaram a isso. Então aqui eu trouxe só essa informação, essa mostra de como Deus é ao mesmo tempo imanente, está dentro de nós, e transcendente. Eu quero explicar aqui, na verdade, essa dificuldade da gente designar Deus como alguém que está dentro ou que está fora, é porque é algo muito fora da nossa compreensão. Então, por isso que a gente diz que ele está dentro e está fora ao mesmo tempo. Mas eu quero dizer a vocês uma coisa que pode parecer complicada, mas o dentro e o fora é a mesma coisa, porque ele está em todos os lugares, ele está em tudo, certo? Então, por isso que ele está dentro e está fora, porque ele está em tudo, tanto que está fora como está dentro. Repare por que essa questão é colocada, porque muita gente diz assim, Deus não pode ser o Criador do universo se ele estiver dentro do universo, então ele tem que estar fora do universo, mas ele não pode estar participando de tudo quanto é ação, de tudo quanto é atividade que ocorre no mundo, se ele estiver fora. Então é por isso que Deus não está fora só e não está dentro só, ele está dentro e está fora do universo, dentro e fora de nós, e está em tudo, né? Isso vai ser um argumento muito importante para a fala de um dos cientistas que eu vou falar daqui a pouco. Então veja como ele está aqui, ó, dentro e fora de nós, com essas luzinhas aqui brilhando, né? Dentro e fora. Bom, o Carl Sagan, que era um materialista, que era um ateu de carteirinha, ele dizia o seguinte, o tempo todo Einstein interpretava o mundo em termos de o que Deus faria ou não faria. Mas com Deus ele queria dizer uma coisa não muito diferente do que a soma total das leis da física do universo. Isto é, a gravitação, mais a mecânica quântica, mais a teoria do campo unificado, mais algumas outras coisas era igual a Deus. Até algum tempo atrás eu até pensava assim também, eu acreditava que Deus é uma lei, mas eu acho que Deus é mais do que a lei, porque dizer que Deus é lei é dizer que Deus está fora do universo. É que Deus ditou a lei e a lei está seguindo, né? Isso costuma ser chamado de deísmo, diferente de teísmo. O deísmo diz assim, Deus
criou o universo e depois deixou ele seguir o caminho dele do jeito que ele quisesse, o universo, né? Não participa desse universo. E aí o que adianta a oração? O que adianta nossa participação, nossa conexão com Deus? E essa frase, que vós sois deuses, como é que nós poderíamos ser co-criadores se o deísmo fosse uma verdade? E se o teísmo também for uma verdade, Deus vai estar no universo fazendo um monte de façanhas, as leis estariam mudando toda hora, né? Então ele não está só dentro e nem está só fora, ele está dentro e fora. Então, hoje em dia a gente não pode nem considerar mais uma verdade o teísmo nem o deísmo. Algumas filosofias religiosas defendem o deísmo, outras defendem o teísmo. O espiritismo defende o monismo, que na verdade o universo é regido por um Deus único e está aí acontecendo tudo no universo. E todos aqueles que são designados por Deus como seus arautos, ou seus co-participantes, co-criadores, estão aí ajudando nessa tarefa, né? E Carl Sagan diz ainda o seguinte: o fato de que estas mesmas leis da física se apliquem a todos os lugares é extraordinário. Certamente representa um poder maior do que qualquer um de nós. Representa uma inesperada regularidade do universo. Não precisava ser assim. Cada província do cosmos poderia ter suas próprias leis da natureza. Não fica imediatamente claro que as mesmas leis tenham que se aplicar a todos os lugares, mas seria uma tolice completa negar a existência das leis da natureza. E se é isso que estamos falando quando dizemos Deus, então ninguém poderia ser ateu. Ou pelo menos ninguém que se diz ateu seria capaz de dar uma explicação coerente sobre por que as leis da natureza são inaplicáveis. Traduzindo, por que os cientistas sempre ficam procurando leis? Eles vão investigando alguma coisa assim, aí diz assim: eu vou esquentar esse objeto para ver se ele se dilata, vou esquentar esse outro para ver se ele se dilata, e depois chegar à conclusão: todo objeto aquecido a uma temperatura tal se dilata, com exceção de tal e tal e tal. Então essas leis que ele busca, por que ele busca essas leis? Porque ele acredita que existe uma lei aí, e ele acredita antes de qualquer coisa, né? Então, só é um fato puro e simples, talvez de negacionismo, de negação da parte dos cientistas, não querer afirmar que essas leis que ele está buscando são leis divinas, ou leis criadas por um Deus, ou criadas por Deus, né? Então é importante que a gente entenda que está presente na própria atitude do cientista a busca de uma realidade que é Deus, mas admitir que Deus existe é complicadíssimo. Eu acrescento uma coisa que é bem atual, que é assim: os cientistas não poderiam se considerar ateus. Isso é uma coisa absurda, né? Dentro da lógica. Porque os cientistas teriam que se considerar agnósticos. Porque é uma diferença muito grande entre ateu e agnóstico. Eu mesmo considero que o ateu é um religioso. É um religioso que de antemão acredita que Deus não existe. Porque o agnóstico, ele não pode dizer que Deus existe, nem que Deus não existe, porque ele não tem como provar que Deus não existe, não tem como provar que Deus existe também, mas ele tem que não dizer assim: eu não acredito, porque eu não tenho como provar. E alguns cientistas famosos se mostraram em atitudes agnósticas, como por exemplo o próprio Stephen Hawking, que o tempo inteiro dizia assim: no momento em que eu achar a última tartaruga que carrega o universo nas costas, pegando referência àquela forma de entender o cosmos lá do passado, ele dizia: aí eu vou entender a mente de Deus, aí eu vou ver que existe a mente de Deus, né? Então você veja que uma atitude dessa é interessante. E outra atitude de Neil deGrasse Tyson é muito interessante. Neil deGrasse Tyson é como se fosse uma espécie de continuador de Carl Sagan, né? Ele foi o autor do Cosmos, aquela edição nova de Cosmos, porque Carl Sagan fez aqueles Cosmos dos anos 80, e o Neil deGrasse Tyson fez o Cosmos de 2014, se eu não me engano, depois outro em 2018, uma coisa assim. Ele simplesmente disse que no perfil dele do Wikipedia está dito que ele é ateu. Aí ele vai lá, porque vocês sabem que o Wikipedia ele pode ser alterado, você pode corrigir, né? Aí ele foi lá, corrigiu e disse: não sou. Ele botou assim: Neil deGrasse Tyson, agnóstico. Aí vem lá outra pessoa que não sabia que foi ele mesmo que mudou e botou assim: não, ele não é agnóstico, ele é ateu. Aí aconteceu isso umas 10 vezes, até que ele foi obrigado a fazer um vídeo no YouTube, dizendo: pelo amor de Deus, quem está querendo que eu seja ateu de qualquer jeito, botando no meu perfil que eu sou ateu,
eu estou dizendo aqui que eu não sou ateu, eu sou agnóstico. E eu acho que é um absurdo um cientista se designar como ateu, porque isso é uma atitude antecipada de dizer que não acredita em Deus, porque, sem ter provas que Deus não existe. Então veja que coisa interessante, né? Então você veja que um cientista, ele, digamos, com os caminhos que ele tem da natureza, da própria natureza, ele não pode explicar, ele não pode provar a existência de Deus pelos métodos científicos comuns, tradicionais, né? E por isso que se recorre à filosofia. Allan Kardec o tempo inteiro usava aqueles argumentos da causalidade, que era usado também por Tomás de Aquino, por os filósofos católicos, né? Então a ideia do grande motor, da existência de um grande motor que gera, que faz o universo andar, num período mecanicista, que se acreditava tudo como um mecanicismo, né? E aí eu trago Leon Denis, em Depois da Morte, que diz o seguinte: o mundo físico ou moral é governado por leis, e essas leis estabelecidas segundo um plano denotam uma inteligência profunda das coisas por elas regidas. Não procedem de uma causa cega, o caos ou o acaso, não saberiam produzir a ordem e a harmonia. Também não emanam dos homens, pois que seres passageiros limitados no tempo e no espaço não poderiam criar leis permanentes e universais. Para explicá-las logicamente, cumpre remontar ao ser gerador de todas as coisas. Não se poderia conceber a inteligência sem personificá-la em um ser, mas esse ser não vem adaptar-se à cadeia dos seres. É o pai de todos e a própria origem da vida. Parece muito com o argumento de René Descartes, no livro Discurso sobre o Método, que quando ele diz penso logo existo, né? Depois que ele diz penso logo existo, ele começa a raciocinar assim, agora que eu neguei tudo que está em volta, porque ele começa negando as coisas, né? os sentimentos, as sensações, os pensamentos, e refletindo numa espécie de meditação. Se eu nego todas as minhas percepções, porque elas são falíveis, né? Então o que é que sobra? Sobra o meu pensamento. Então, se essa pessoa está pensando, esse ser que está pensando, ele existe, né? Aí ele começa a dirigir o olhar dele, esse pensamento, para as coisas que estão à volta. E aí ele olha as coisas que estão à volta e ele diz assim: essas coisas que estão à volta, não fui eu que criei. E algumas delas não poderia ter sido ninguém que eu conheço. Então quem foi que criou? Deus. Então quem me criou? Deus. Então assim, ele aí atribuiu a um ser supremo essa possibilidade de criar tudo isso que está à volta, né? Então não foi um ser humano que criou essas leis, não foi um ser humano que criou a natureza, não foi um ser humano que criou o universo. Existe um autor espírita que eu aconselho quem quiser aprofundar essa questão, que é Camille Flammarion, que escreveu sobre Deus na natureza. Isso é um tema à parte, é um tema especial, né? E aqui, Depois da Morte, Leon Denis nos faz esse argumento interessante. E aí eu começo agora a falar rapidamente, para que dê tempo, né, sobre alguns cientistas que se converteram. Esse mesmo é um cientista, Francis S. Collins, que ele diz isso, né? Em toda a existência humana não podia haver uma pergunta mais importante do que: existe algum Deus? E apesar disso, lá estava eu munido de uma combinação de cegueira voluntária e algo que talvez só pudesse ser descrito adequadamente como arrogância, a fuga de qualquer reflexão séria sobre Deus ser uma possibilidade real. De repente, todos os meus argumentos pareciam fracos demais e eu tinha a sensação de que o chão sob meus pés estava se abrindo. Sabe o que foi que aconteceu com ele? Esse Francis Collins, simplesmente foi o diretor do projeto Genoma, aquele projeto que estudou toda a bagagem genética humana. E o que surpreendeu ele foi porque ele estava com a expectativa, enquanto ateu, enquanto uma pessoa de ciência, enquanto uma pessoa materialista, de explicar tudo o que acontecia no ser humano através dos genes. Só que quando ele viu que a quantidade de genes descoberta no homem era muito menor do que a possibilidade de explicar as coisas que aconteciam no ser humano, ele aí perdeu o chão. Ele aí simplesmente puxaram o tapete dele, né? A própria realidade, a própria ciência que ele investigou foi que puxou o tapete dele, porque ele viu que não tinha bagagem genética suficiente para que explicasse, né? Por exemplo, a diferença do macaco, do chimpanzé para o homem é muito pequena.
E o que é que faz essa distinção toda? O que é que faz com que aconteça essa distinção, né? Se os genes são a condição de fazer com que tudo ocorra, aí vem as pessoas materialistas usando uma explicação holográfica ou holomórfica, dizendo que alguns elementos estão ali fisicamente, mas estão em dimensões mais, em outras dimensões, né? Por exemplo, um gene está ali em 3 dimensões, mas ele teria mais dimensões com informações que nós não acessamos. Tudo bem que isso até possa ser verdade, e acredito até que seja verdade, mas isso você está também admitindo a existência de outras dimensões, de outras sutilezas, de outras realidades, onde essas coisas atuam, que não estão sob o nosso alcance. Estariam sob o alcance de quem? Né? Onde estaria, como isso poderia ter sido criado? Isso seria tudo por acaso, né? Então a teoria do design inteligente é verdadeira ou não é? E ele ainda diz o seguinte, citando C.S. Lewis, um autor cristão muito importante. Eu inclusive li o livro que ele fala, que ele cita aí, que é O Cristianismo Puro e Simples. É muito interessante. Ele diz o seguinte: se houvesse um poder controlador fora do universo, esse não poderia apresentar-se a nós como um dos fatos que fazem parte do universo, assim como o arquiteto de uma casa não é de fato uma das partes ou a escada ou a lareira dessa casa. A única maneira pela qual podemos expressar que ele se mostre é dentro de nós, como uma influência ou um comando tentando fazer com que nos comportemos de determinado modo, e é isso que encontramos dentro de nós. Sem dúvida, isso não deveria levantar suspeitas. Bom, eu sou arquiteto, né, e eu sei que sem um projeto não dá para você realmente ter um resultado muito bom. Mas também sem o pedreiro, sem a pessoa que vai executar, não dá para executar a casa. Então, veja por que isso é importante para essa discussão. Porque ele está falando da linguagem de Deus, um autor que trabalha com o projeto Genoma. Então você pensa assim, os genes, eles dizem todos os traços do nosso corpo, né? O que é que vai acontecer no nosso corpo. Ou pelo menos é o que se acreditava, que ele traduziria tudo que nós deveremos produzir. Então, se nós temos o nariz na posição que ele está, o olho na posição que ele está, é porque o gene está mostrando, está indicando isso. Só que o gene está em nós, está na própria estrutura. Então, é como se você pensasse assim, como é que eu posso fazer um macrodesenho, né, numa área enorme, se eu não consigo ver esse macrodesenho, né? É mais ou menos algo parecido com isso. Então eu estou dentro, então como eu posso conduzir? É como se eu dissesse assim, não, eu estou construindo um bolo, na forma de um bolo, colocando pedacinho por pedacinho desse bolo, aí vai ser um mondrongo esse bolo, né? Então se eu tenho uma forma, não. E o que é essa forma? E quem que produziu essa forma? E essa forma é o quê? É algo que está acima, é o que está fora, né? É por isso que essa questão do fora e dentro é importante, eu chamei bem a atenção antes. Então, por isso que Deus é transcendente e imanente ao mesmo tempo. Ele está presente em cada partícula da nossa organização, né? E é responsável por essa organização também, mas também, haja visto o próprio DNA, mas ele também está fora, e todas as energias que são emanantes desse processo de criação de Deus, elas estão presentes de fora para dentro também, de dentro para fora e de fora para dentro. Então é por isso que é necessário entender estas duas coisas que ocorrem dentro do âmbito da ciência, para a gente entender que Deus está presente ali, nessas atuações, nessas realidades, né? Outro cientista mais famoso, né, do que o Collins é o Amit Goswami, né, que é um indiano que se dizia ateu antes de começar a trabalhar em física profunda, né? Então ele dizia que a família toda dele buscava eles para ir para as reuniões de hinduísmo e tal, que é indiano e tal, e ele não ia porque ele não acreditava, achava que era superstição, até que ele mudou completamente a visão dele, não por ir às reuniões da família, mas na própria ciência dele. Veja que coisa curiosa. Então por isso que eu achei um exemplo perfeito para esse tema que nós estamos tratando. Durante milênios, nós humanos temos intuído Deus e temos procurado. O que descobrimos nos inspirou a sermos bons, a sermos pacíficos, a sermos amáveis, mas fracassamos principalmente em compreender as nossas intuições de como sermos bons e como amar. Aí ele prossegue. A ciência moderna surgiu do esforço para nos libertarmos da tirania do terrorismo religioso. A verdade, naturalmente, é a verdade, e por isso é inevitável que a ciência tenha redescoberto Deus. Olha que interessante. Ele dizendo
A ciência redescobriu Deus. Pergunto-me, desse modo, se este fato isolado irá aliviar as dificuldades de vivenciar os ideais de Deus. Então, o que ele disse assim, que a religião fracassou porque, de certa forma, apresentou um Deus punitivo, né? Um Deus, muitas vezes, bíblico, daqueles que traziam para a gente até vergonha, né? de uma inquisição, coisas desse tipo, né? Heresias e tal. Mas quando a gente começa a ver, por exemplo, a psicologia trazendo para a gente algumas ideias de como a gente deve lidar com a pessoa, a sociologia mostrando como a gente deve lidar com as pessoas. Então repare que a gente foi munindo de certos recursos para que a gente pudesse acordar o Deus que temos dentro de nós, ou fazer ele reviver, ou ele aparecer dentro dos nossos conceitos, ainda que anonimamente. Porque muitos sociólogos não acreditam em Deus, mas trazem ensinamentos sociológicos muito ricos e muito valiosos, né? Então, entendam que, de certa forma, é um caminho de retorno que a gente tem, incluindo ciência, filosofia e religião. E a arte também, obviamente, né? Então, Leon Denis considerava que a arte deveria estar presente nessa tríade aí também, formando um quarteto, né? Então, a gente tem ciência, filosofia, religião e arte como caminhos para a gente encontrar esse Deus que está dentro de nós. E aí ele fala que os cientistas mais materialistas seguem essa causação ascendente, que vai de lá das partículas, dos elementos, dos átomos, moléculas, células, cérebro, consciência, até chegar à consciência. E ele achava um absurdo, como é que ele acha, né? Acho que está vivo, né? Ele acha um absurdo, por exemplo, como é que os cientistas consideram que a consciência é apenas fruto da reunião de partículas, da reunião de células nervosas formando um cérebro, e esse cérebro fazendo surgir a consciência. Pense aí que coisa mais absurda. Então seria quase como uma coisa fácil. Não é à toa que a gente está tendo dificuldade de conseguir gerar inteligência artificial. Por mais que a inteligência artificial hoje esteja num grande avanço, a gente não vai conseguir criar um ser humano pensante. Repare que a inteligência artificial ainda tem limitações. O tempo inteiro ela diz assim, não esqueça que eu sou inteligência artificial, que eu não sei isso, eu não posso ter opinião, não posso ter gosto, nem coisas desse tipo, né? Então, nesse sentido, a gente começa a entender que a gente, por mais que tente copiar a nossa realidade, ainda vai ter um DXzinho diferente aí, que é a alma que vai permitir, né? Que é a criação divina, que é a alma que vai fazer com que a gente seja o diferencial em relação à inteligência artificial. Porque, senão, algum dia a inteligência artificial estaria pau a pau com a inteligência natural, e isso não vai acontecer, fiquem tranquilos, né? Bom, aí a gente tem aqui a causação ascendente, que acredita que a consciência é um epifenômeno, era o termo que Ampty Goswami usava. Epifenômeno quer dizer acima de um fenômeno, é uma coisa consequente do fenômeno, é algo que deriva do fenômeno. E aí não é bem assim, né? Porque na verdade a consciência vem antes, e ele aí defende a ideia de que tanto a causação ascendente existe, porque a gente precisa de um apoio físico, né, para poder manifestar a nossa realidade. Eu estou falando agora para vocês aqui porque eu tenho um cérebro, e felizmente meu cérebro está em condições de concatenar ideias que vêm de lá do espírito, do corpo mental, do corpo espiritual, do perispírito, etc., e vai permitindo que eu pense, fale, emita palavras e vocês compreendam. Então, eu só consigo fazer isso pela causação descendente, porque existe uma causação ascendente que fez com que eu tivesse hoje esse corpo capaz de fazer tudo isso, né? Se eu tivesse se eu fosse um embrião, eu não teria condições de fazer isso que eu estou fazendo aqui agora, porque eu não teria capacidade cerebral para concatenar as ideias para fazer isso. Então, essa causação ascendente é a condição física que nos permite realizar as coisas no mundo e fazer com que, junte com a causação descendente, que é essa que vem aqui, né, de cima para baixo, e faça com que as coisas aconteçam do jeito que a gente conhece, certo? Então, eu queria só falar rapidamente também alguns conceitos rápidos relacionados com essa questão do divino, né? Que são assuntos, às vezes até polêmicos, que nós não vamos entrar muito em detalhes aqui, mas que eu acho que é válido a gente puxar, certo? Primeiro é a questão do criacionismo e evolucionismo. É uma pergunta meio que assim, provocativa, né? Se eu perguntasse a vocês assim, vocês são criacionistas ou evolucionistas? Aí alguém vai dizer, espírita vai dizer assim, eu sou evolucionista, né? Mas eu ia dizer, mas Deus não criou o universo, não? Aí você fica numa saia justa, né?
Tá, Deus criou o universo. Então ele quando criou, ele criou primeiro os seres tais, e depois os seres tais, e os seres tais, e cada um separadamente, como está dito na Bíblia. A gente vai dizer que não. A gente vai dizer, não, então eu aceito alguma coisa que está entre o criacionismo e o evolucionismo, não é isso? E qual é essa coisa que está entre o criacionismo e o evolucionismo? Você é o quê? Assim, você vai dizer que é assim, em cima do muro? É horrível, né? Dizer isso, né? Não, você não é em cima do muro. Simplesmente tem um termo para isso. Emanacionista. Isso é um termo que é usado lá atrás, desde os cabalistas, os hermetistas usavam isso. Porque ele diz, o emanacionismo diz que Deus não criou propriamente o universo, Deus emanou o universo, né? Deus é o nosso universo, e nós somos como se fosse um braço de Deus, né? Foi criado. Aí, claro que assim, é aceitável dizer que Deus criou o universo. Não saiam por aí corrigindo quando a pessoa disser que Deus criou o universo. Não, Deus não criou o universo, não, Deus emanou o universo. Não, é só uma questão de conceito mesmo. Mas é para entender que quando ele emanou a criação, ele emanou junto com ela todos os mecanismos evolutivos, todo o processo evolutivo. Então ele não, porque pense que se uma pessoa aceita o criacionismo estrito sensu, você vai entender assim, ele precisou criar um ser, depois precisou criar outro ser, um pouquinho mais evoluído, um outro ser um pouquinho mais evoluído, e cadê a evolução que seria possível para cada um desses seres? Então quando ele emanou os seres, ele emanou com eles a parte evolucionária que cada ser tem no seu processo de crescimento. Isso dá pano para manga, é uma palestra inteira sobre isso, não vamos prosseguir, mas eu achei importante trazer, porque tem a ver com a evolução, seria talvez um tema que nós falaríamos, um item também que nós falaríamos, que é o processo da evolução e como a gente encontra Deus dentro da evolução. Porque, por exemplo, muita gente diz assim, tudo acontece por acaso, simplesmente as intempéries acontecem e os seres mais aptos sobrevivem. Mas a gente já sabe que existem autores que defendem a ideia de que não é a competição que faz com que a evolução aconteça. Na verdade é a união. Então não é a guerra, é o amor. Porque quando as espécies se unem, elas ganham mais força. E ganhando mais força, elas conseguem ser imbatíveis, né? Por causa do amor, né? E outra questão muito forte é assim, como eu conseguiria explicar a criação pela evolução, a criação do olho, com a complexidade que o olho tem, por mais que a gente tivesse dependendo de um acaso para que as coisas aconteçam, aparecer um dia lá na vida um ser que tivesse olho, e esse olho pudesse enxergar tudo, e os outros todos morressem porque não tinham olho. Pense a complexidade que é o olho. Uma pessoa que estuda o olho vai ver que se não tiver um designer inteligente, que até hoje nenhum cientista conseguiu reproduzir o olho artificial, imagine como seria difícil explicar isso, né? Bom, outra questão é monoteísmo e politeísmo. Essa parece que é mais fácil, né? Mas não é não, viu? Porque você pergunta assim, você é politeísta ou é monoteísta? Aí você diz, eu sou monoteísta. Tá, mas eu acabei de falar para vocês que existe aquele Deus que é causa primária de todas as coisas e um Deus que é absoluto. E aí, os hinduístas dizem que existe o Brahma e o Parabrahma. Com isso ele não está tirando a força de Deus não, porque o Parabrahma é o Deus absoluto, é o que está acima de tudo. O Parabrahma é aquele Deus que a gente pede e ajuda a gente. As entidades, os anjos da guarda que a gente tem, e ficam aonde esses... Aí você diz, mas eles não são deuses. Tudo bem, mas aí dentro do politeísmo ninguém está dizendo que todos ali... Quando você fala assim, que o Júpiter é um deus, né? E os outros são deuses também. Mas existem religiões que dizem assim, eu tenho um deus, como o hinduísmo, por exemplo, que tem os deuses e tem os devas, que eles chamam, né? Dentro do cristianismo, o católico tem a ideia de um Deus, mas tem também os anjos, né? Que são em hierarquia, tem toda a hierarquia, as potestades, né? Os querubins e tal, os serafins. Aí você diz, a bateria está... Talvez esteja... Não, ela está dizendo que está acabando. Não sei se a tomada está conectada. Não, é a bateria do meu computador. Pronto. Bom, eu vou continuar. Bom, então, gente, aí a questão, acreditamos em um politeísmo? Também não. Sabe por quê? Porque o politeísmo realmente vai fazer com que a gente considere que todos seriam deuses num sentido
no mesmo sentido, né? Aí desaparece aquela ideia assim, poxa, então não podemos nem dizer que um Deus é absoluto e o outro Deus é relativo, os outros deuses são relativos, porque essa palavra Deus, a gente não tem que entender como uma palavra tão absoluta assim, porque muitas religiões, né, até dizem, eu acho absurdo dividir a palavra Deus com outros seres menores da criação, mas a gente bota um D minúsculo, né? A gente bota assim, divindades ou coisas desse tipo, e aí perde esse peso todo, né, gente? Mas a gente entende o quê? Que existe o Deus absoluto e todos aqueles que ajudam na tarefa divina até chegar a nós, que estamos lá embaixo na cadeia ainda, precisando evoluir muito para poder chegar a ser alguém que vai ajudar Deus nesse processo. Aí eu digo que tem um termo para isso também, certo? O termo é esse aí, enoteísmo. Enoteísmo é toda a crença religiosa que você crê em um Deus supremo e em outros tantos seres que não seriam deuses, né, mas que seriam auxiliares de Deus. Então a gente, né, não é nem monoteísta nem politeísta, a gente é enoteísta, na verdade, porque a gente acredita em muitos seres, os engenheiros siderais. Eu prefiro chamar de arquitetos siderais, né, para puxar a brasa para a minha sardinha, mas de qualquer forma são seres que estão ali ajudando na criação, tá? E aí a questão do deísmo e teísmo que eu já falei para vocês, né? Existe o monismo que une todos eles. Só para lembrar vocês, o deísmo, cada ação, cada causa e efeito tem a participação de Deus, mas aí não tem o Deus fora que vai estar atuando, então ele vai estar atuando em cada coisa. Então é aquele que crê que, por exemplo, eu posso pedir a Deus e as leis do universo podem até mudar, porque Deus pode mudar de acordo com a necessidade que eu tenha aí, com a fé que eu tenha, né? Mas se não existir um Deus supremo que garanta que as coisas aconteçam dentro de uma ordem, imagine toda hora está mudando essas leis, e essas leis, né? Eu nem acredito que as leis que a gente conhece, nenhuma das leis que a gente conhece é lei universal, certo? Eu não estou querendo dizer com isso que não existem leis universais. As leis de Deus são leis universais, mas a gente não conhece as leis de Deus. Por que eu estou dizendo que não são universais? Porque, por exemplo, até a lei de causa e efeito, a lei do karma, né? Ela acontece até o momento que nós estamos reencarnando. Depois que a gente reencarna, quais são as leis que nos regem depois disso? Nesse universo, nós temos algumas leis. Será que em outro universo não tem outras leis completamente diferentes? Então, universal é uma coisa muito grande, é muito pesado. Mas assim, acredito que existem leis universais que são de Deus, mas nenhuma dessas leis que a gente até hoje, né, falou, né, por exemplo, a lei do karma, aquela coisa de perdoar e tal. Uma pessoa perdoa até um momento que ela não se magoa mais, aí essa ideia do perdão desaparece, e aí vai surgir, né? A gente até pode dizer assim, será que a lei do amor é uma lei universal? Eu acredito que seria a que mais se aproximaria, porque é uma lei divina, né? É uma lei que a gente pode dizer que talvez possa ter seu correspondente em cada parte, até nas atrações dos átomos, né? Do positivo e negativo, etc. Bom, mas a gente já está chegando na hora, né? Então vamos acelerar aqui um pouquinho. Rubens Romanelli, no livro Primado do Espírito, ele diz: o universo não tem princípio nem fim absolutos, porque nele Deus está presente num contínuo ato criativo, operando como causa imanente e perpétua renovação da vida. Aí eu trago justamente um autor que é católico, que eu acho muito interessante a abordagem dele, que eu gostaria de encerrar com ela, né? Que ele diz assim, de acordo com o teólogo Tomás de Aquino, a frase Deus criou o universo significa simplesmente que todas as cadeias causais começam em Deus. Deus é a causa sem causa. Na física, todas as cadeias causais começam na singularidade. A própria singularidade não tem causa. Durante mais de 1000 anos, teólogos cristãos afirmaram que há um e apenas um infinito realizado, efetivamente existente, e esse infinito é Deus. A singularidade cosmológica é um infinito realizado. E aí eu trago essa ilustração, que é o seguinte: vocês viram que o Frank Tipler era um físico, teórico, um físico prático. Ele atuava, ele conseguiu descobertas incríveis da física, e era cristão, era católico, e ele defendia a existência de Deus, e ele explicava tudo através da física, os milagres de Jesus e tal, e ele trouxe esse conteúdo bem interessante, que ele diz o seguinte: se Tomás de Aquino disse que Deus não poderia estar dentro do universo
porque ele criou o universo, ele teria que estar fora. Aí ele procurou o que tem na física explicando que poderia estar fora do universo. Ele disse que é a singularidade. O que é a singularidade? É um termo usado na física para tudo que está fora de qualquer lei. Então, por exemplo, antes do Big Bang, o que existia era a singularidade, um ponto no universo que depois explodiu e gerou todo o universo. E existe uma teoria contrária ao Big Bang, não é contrária ao Big Bang, complementar ao Big Bang, que diz que o universo explode no Big Bang, expande e depois diminui, que se contrai até o Big Crunch, que é como se fosse uma contração. Então isso está bem de acordo com a teoria do universo dos hinduístas, está bem de acordo com a ideia de uma reencarnação do universo. E aí pense que fora desse universo, antes da criação do universo e antes do fim do universo, estaria Deus. E além disso, ele transcende a esse universo. Então ele associava isso à trindade, né, católica, no Pai, Filho e Espírito Santo. Então pense que ele acreditava que existe um Deus que transcende esse universo e está na singularidade, fora do tempo e do espaço. Então veja que interessante ele encontrar Deus através de uma terminologia científica. Então, para mim, isso é o símbolo máximo dessa busca da ciência, da busca de Deus através da ciência. Então, a ciência perante o divino, aí se mostra claramente na sua grande conquista. Então, e isso também ele dizia que era a grande explicação do alfa e do ômega, né? O alfa e o ômega que está presente. Se pudesse mostrar a ilustração. Então, o alfa e o ômega, que colocado nos textos bíblicos, né? Está aí o início e o fim, o Big Bang e o Big Crunch. E Deus presente na transcendência da realização do universo como um todo, né? Então, só para finalizar, eu quero fechar com, deixa eu ver, antes disso, né, que é obrigado com a frase de Einstein, que dizia: a ciência sem religião é manca, a religião sem ciência é cega. Então, é isso. Maravilha, Marcos. Belíssimas reflexões, né, com um tema bem interessante. E vamos ver aqui no nosso auditório se nós temos perguntas. Perguntas no auditório? Tia Nancy levantou a mão, tia Nancy? Não? Brodete, alguma pergunta ao nosso companheiro Marcos? Então, enquanto o auditório pensa, vamos tentar aí, Joy, nas redes sociais. Vamos pegar aqui. Dona Augusta, como sempre, presente nas nossas palestras. Então, Dona Augusta pergunta assim, Marcos: como a física quântica poderia contribuir com a ciência espírita nos aspectos de novos experimentos e estudos bem mais aprofundados? Então, o assunto física quântica e espiritismo dá não só uma palestra, dá um seminário talvez de anos e anos de pesquisa. Mas eu posso adiantar a vocês que, pelo que eu já tenho estudado, tem muito pano para manga, né? Porque a física quântica mostra a existência de muitas realidades que estão transcendentes, né, ao físico, invisíveis a nós. Então a gente teria várias vertentes para trabalhar com a física quântica para ajudar no espiritismo, desde a física das partículas, falando de neutrinos, de partículas que não têm carga e que não poderiam estar atuando de uma maneira densa e que poderiam atravessar a gente e a gente nem perceber. Então, por exemplo, sabe-se que o Sol emite partículas de neutrino e que hoje os yogis dizem que é a partícula do prana. Na verdade, os neutrinos poderiam ser o prana. Então, já é como se a gente pudesse mostrar que o universo da física quântica e o universo espiritual não são dois universos diferentes. Eles têm pontos em comum, só têm nomes diferentes. O que eu costumo dizer às vezes é que, assim, quando os físicos dizem para a gente: eu descobri tal coisa que a ciência espírita falava e que está vendo que estava tudo errado. Na verdade, a ciência,
a nossa ciência consegue explicar dessa e dessa maneira, né? Só que quando eles dizem isso, eles não estão dizendo que eles não estão apontando uma coisa que estava errada, eles simplesmente estão descobrindo o caminho físico de algo que já se falava há muito tempo, enquanto que os espíritos acabam dizendo o contrário, dizendo assim: está vendo isso que vocês estão descobrindo agora, a gente já sabia há muito tempo, só agora que vocês estão descobrindo através da ciência. Então, ajustes podem ocorrer e devem ocorrer, como por exemplo a medicina ayurvédica mesmo, que há muitos anos vem trazendo benefícios para as pessoas. Ao longo do tempo a ciência tem testado ela e tem feito alguns ajustes, porque quando algum desses escribas que escreveram os textos sagrados falando de como funciona a medicina ayurvédica, pode ter cometido um erro ou outro, e a ciência corrigiu. Então a gente só não pode ser fundamentalista, nem pode ser muito exagerado em defender o texto sagrado que está ali, porque o texto sagrado também foi escrito através de seres humanos que são falíveis. Então, no momento em que a gente perder esse tipo de fé exagerada, ou fé, vamos dizer assim, fé não raciocinada, a gente não vai estar sendo espírita, porque Allan Kardec disse que a fé deve ser raciocinada. Então nem ele mesmo defendia essa ideia. Então a gente precisa ter cuidado em relação a isso, e são muitas as vertentes. Eu diria, só para não me alongar muito ainda, porque já passamos do horário, que talvez a vertente mais nova que a gente tem para explicar, que precisa ser muito pesquisada para que a gente possa descobrir interfaces com o espiritismo, é a da matéria escura, porque é uma matéria que todos dizem que ela tem atuação gravitacional sobre nós, mas ela não tem existência visual, ninguém vê. É uma matéria completamente difícil de explicar na ciência e fácil de explicar no espiritismo, porque ela está em um outro nível de dimensão, numa outra realidade, mas interage conosco. Então, no momento em que a gente descobrir que a matéria escura é a matéria do duplo etérico, né? Não é nem do perispírito nem do espírito, é do duplo etérico, a gente vai começar a ter uma ciência que vai estar muito aliada ao espiritismo, o espiritismo à ciência, as pessoas de mãos dadas tentando descobrir esse resultado final aí, né, da realidade. Maravilha, Marcos. Vamos para a próxima pergunta, Dona Maria Milza. Dona Maria Milza, muito obrigado, mais uma vez a senhora junto conosco. Ela pergunta assim: Marcos, em análise, a interpretação dessa interação pessoal, muitos buscam um equilíbrio entre a exploração científica e a experiência espiritual? Se eu entendi bem a pergunta, na verdade, essa interação existe, é buscada por alguns cientistas, né, e negada por outros, né? Então, por isso que assim, quando há um cientista que ele digamos assim, tem uma visão mais transcendente, mais espiritual, ele tenta aplicar seus conhecimentos, buscar seus conhecimentos científicos para uma explicação mais espiritual, né? E às vezes acontece, ele mesmo sendo cientista, os conhecimentos que ele tem espíritas podem ajudar a gente numa descoberta espiritual. Quando existe essa boa vontade, essa boa fé, sem fé cega, que era como Allan Kardec defendia sempre, a gente consegue resultados fantásticos. Alguns cientistas, como o próprio Einstein mesmo, ele tinha o livro A Doutrina Secreta de Helena Blavatsky como livro de cabeceira, e Helena Blavatsky falava o tempo inteiro de tempo e espaço, falava o tempo inteiro do contínuo do tempo e do espaço, e falava de éter, que resgatou lá de Aristóteles. Então, quando Einstein falou de éter, ele se inspirou em Helena Blavatsky. Como outros autores, Niels Bohr também, ele estudava os Hermes Trismegisto, o místico egípcio, que trazia para a gente informações, as 7 leis herméticas. Então, muitos deles tinham conhecimento de algo transcendente, e esse conhecimento de algo transcendente ajudou eles até a descobrir muitas coisas, né? Porque quando a gente se depara com uma dúvida científica, a gente pode seguir milhões de caminhos, e quando a gente tem uma boa intuição, essa intuição faz a gente pular muitos obstáculos e chegar a um resultado muito mais rapidamente, porque a intuição e até as informações das revelações espíritas nos ajudam muito, sem que eles adiantem esse progresso, porque também o espírito avançado, ele tem cuidado de não avançar coisas que ainda não estão dentro da nossa condição de aprendizado aqui, né? Maravilha, Marcos. Vamos agora a Dona Rúbia Sampaio.
Ela diz: boa tarde. Dizem que as leis estão inseridas na nossa consciência. A informação não é verdade? É verdade essa informação? Vou dizer assim. Na verdade, a consciência do bem e do mal, o discernimento está dentro de nós. Essa possibilidade de discernir entre as realidades e tal. Agora, esse conhecimento, o conhecimento profundo, né, dito como, por exemplo, Aristóteles falava, ou melhor, como Platão falava, né, muitos desses conhecimentos, além do conhecimento só do bem e do mal, também estão presentes na nossa realidade. Isso foi explorado muito por Carl Gustav Jung, né, porque ele falava dos arquétipos, né, do inconsciente coletivo. Né? Eu até estou preparando um material falando sobre os vários significados de diferentes autores da palavra arquétipo, porque a palavra arquétipo vem lá da Grécia, a palavra arqué, que é a origem, né, primal, e tipos. Então, tipo primordial, tipo inicial, né, mas não um tipo como um protótipo, mas uma coisa que existe desde o início da humanidade. Então, são ensinamentos que nós temos em nós, né, e que nós podemos acessar. Os hindus chamam isso de registros acásticos, e Jung chamava de inconsciente coletivo. Então, assim, por isso que Platão dizia que nós nunca aprendemos nada, nós só lembramos, nós só voltamos a ter acesso àquelas coisas que estão dentro de nós. Então, e por isso que também os yogis dizem assim, quando uma coisa estiver muito complicada, muito confusa, e as discussões estiverem muito polêmicas, espere uma meditação, ou durma e acorda, e no outro dia você pode ter uma resposta melhor, porque você vai consultar o seu eu superior, né? Até Freud dizia isso. Quando você estiver em dúvida sobre uma coisa, estiver querendo decidir, espere o outro dia, você dormir, e aí, mesmo que ele não sendo espiritualista, ele estava empiricamente descobrindo que a gente vai ter um acesso a uma realidade mais transcendente, e o nosso eu verdadeiro talvez tome uma decisão diferente, ou descubra a melhor decisão a tomar, né? Maravilha, Marcos. Uma pergunta agora do nosso companheiro Joilson. Ele fala: Newton disse que as leis da gravidade não explicavam quem colocou os planetas em movimento. Por que até o século XVII os cientistas acreditavam em Deus? A ciência hoje é incapaz de descobrir o Deus? Olha, a ciência nunca foi capaz de provar Deus. Eu falei isso aqui, né? Mas a gente não tem só a ciência como recurso. E eu disse para vocês que a ciência também não é flor que se cheire em relação a provar alguma coisa, foi o que eu falei aqui também. Então, não mudou muita coisa. Na verdade, Deus é algo que transcende a nossa compreensão racional. Ele está acima do racional. A gente, para acreditar em Deus, para a gente saber da existência de Deus, a gente só vai fazer isso com a sutileza das nossas realidades mais profundas. É só com a alma que a gente vai perceber a existência de Deus. Eu digo para vocês isso porque tem outras coisas menos transcendentes que Deus que a ciência não pode explicar. Por exemplo, existe uma teoria hoje na ciência que chama teoria das supercordas, que ela é super elegante, explica um monte de coisa que não pode ser explicada por nenhuma outra teoria, só por ela. E fala que só é possível se existirem 11 dimensões no universo. E essa teoria não foi explicada até hoje e nem tem como explicar, porque nós não temos instrumental que possa alcançar 10 elevado a menos 35 de dimensão, uma dimensão tão diminuta que nenhum microscópio eletrônico vai ser capaz de alcançar. Agora, existem até cientistas que no passado, no século XIX, usaram a clarividência de diminuição, que existe isso, de ampliação, na verdade, conseguiram ampliar um átomo, né? Num livro chamado Química Oculta, eles ampliaram o átomo que é chamado átomo primordial e descobriram as supercordas muito antes dela ser detectada pela ciência. Então aí você diz assim, instrumental científico, se a gente considerar o instrumental científico da ciência acadêmica convencional, eles não vão chegar a provar essas coisas todas. Mas se a gente abrir para uma ciência mais avançada, para uma ciência menos positivista e mais relativista e mais fenomenalista e mais espiritualista, aí sim a gente vai conseguir resultados melhores. Então, esperemos que tenhamos um crescimento dos cientistas pós-materialistas ao longo desses tempos que vem aí, porque gente boa já tem aí nesse grupo para poder crescer e fazer a gente descobrir muita coisa nova.
Maravilha, Marcos. Se deixasse, ficaríamos até meia-noite aqui, Marcos. Agora, os agradecimentos aí, Dona Maria Milza, parabéns, senhor Marcos. Néia Barbosa já esteve também, parabenizando. Dona Augusta, gratidão imenso, irmão, pelo trabalho de excelência. Então, Marcos, agora para encerrar, suas considerações finais. Então, eu queria até aproveitar um slidezinho aqui, não sei se está fora, tem condição ainda? Ah, eu saí? Ah, pronto. Não, eu vou trazer para vocês o seguinte, que no livro Roma e o Evangelho, né, Estudos Filosóficos, Religiosos, Teóricos Práticos, de José Amigó e Pellicer, ele diz o seguinte: Deus é o princípio de todas as coisas e existe em toda a eternidade. Então Ele está em tudo, Ele está presente dentro e fora, como eu falei. Então é impossível você fazer ciência sem você se deparar com Deus. É impossível fazer ciência sem se deparar com o seu eu superior, com o espiritual, porque a gente está mergulhado dentro desse mundo, né? Então é só a gente abrir as nossas percepções mais sutis para uma compreensão maior e diminuir os preconceitos que a gente tem, abrir a nossa mente para poder pesquisar coisas que são bem mais úteis no nosso processo de crescimento, porque elas vão continuar além do nascimento, crescimento e morte. E aí é mais importante do que isso, impossível, né? Encontrar o mundo verdadeiro, o mundo espiritual. Maravilha, Marcos. Muito obrigado, Marcos. Que Jesus te abençoe. O Amar agradece, né, sua dedicação em trazer esse tema muito importante que realmente mexeu com todos na internet. É um tema que vamos refletir bastante. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado a todos e todas. Você pode sentar, Marcos. Então, pessoal, vamos partir agora para a nossa segunda etapa, a parte dos avisos. Então, vamos para os nossos avisos. Lembrando, o tema, né, central desse mês de janeiro é a presença de Deus. E na segunda-feira, o programa de assistência e apoio espiritual, na segunda-feira, no dia 29 de janeiro, nós teremos o nosso companheiro Joilson Barbosa, trazendo o capítulo 67 do livro Caminho, Verdade e Vida, do Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. O capítulo 67 é Os Vivos do Além. Então, lembrando aí, o nosso grupo de estudo de férias, né, no livro Nosso Lar, está muito interessante. Ontem os grupos, grupo 1 e grupo 2, fizeram belíssimas explanações, belíssimas reflexões, mas ainda há tempo de quem quiser participar, se juntar a nós para ler, estudar essa belíssima obra, né? Um best-seller. O livro Nosso Lar é um best-seller, né? Há 80 anos escrito, mas é muito presencial, é muito atual. Então todos estão convidados. Então, na palestra de terça-feira, na próxima terça-feira, 30 de janeiro, neste horário da tarde, 15h55, teremos nossa companheira Raimunda Gesteira, trazendo o tema A Vontade de Deus. E na quinta-feira, no dia 25, às 19h55, na doutrinária da noite, teremos a nossa companheira Luziane Bahia, da Mansão do Caminho, trazendo a concepção espírita de Deus. Então não percam, pessoal, palestra belíssima. Lembrando também o nosso terceiro seminário sobre passes, que acontecerá no dia 4 de fevereiro, no domingo, das 9 às 12 horas. Podem se inscrever. Nós teremos aí o apoio do grupo do Projeto Manuel Filomeno de Miranda, da nossa amiga Tânia Menezes e José Amorim. Não percam também. Então, pessoal, vamos nos preparar para agradecer a Jesus, agradecer aos amigos espirituais do Amar, os mentores espirituais.
oportunidade de nos reunirmos hoje à tarde, falando dos ensinamentos do Mestre, falando de Deus. Mestre Jesus, te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade bendita de estarmos reunidos em Teu nome para levar o Teu Evangelho, levar os Teus ensinamentos a todos e todas que nos assistem neste momento nas redes sociais, todos e todas aqui presentes no Amar. Te agradecemos, Senhor, agradecemos aos mentores espirituais e amigos espirituais do Amar por este apoio nesta tarde maravilhosa de amor, e encerramos os nossos trabalhos com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, glorificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, se soubermos perdoar os nossos devedores, e não nos deixeis cair em novas e velhas tentações, mas livra-nos de todo mal, agora e sempre, que assim seja. Muito obrigado, Jesus. Obrigado a todos e todas que nos acompanharam. Uma boa tarde. Viva Jesus em nossos corações.